Saudações, gente bonita, em Goiás, 17 horas. Mestre Leider aqui falando, fazem 31 graus. Pessoas, se vocês me permitem, eu quero fazer algumas considerações de natureza. Eu não digo que chegue a ser teóricas, mas que pelo menos possam ser traduzidas como uma reflexão mais profunda do que anda acontecendo no mundo. E de que, por qual razão eu considero que essas coisas são perigosas. Tudo começou quando, pela milésima vez, desde que trocaram o comando da rede que hoje é X, apareceu um post de uma conta que eu não seguia na minha timeline. E eu fui ler o argumento do cidadão. Um perfil verificado, inclusive. Pois bem, o argumento da dita criatura era basicamente que os Estados Unidos eram a maior potência militar do mundo. E, bom, se fosse um desses trolls, desses caras que ganham dinheiro para falar bobagem, Vou dar um exemplo. Não sei se é dinheiro, mas alguma coisa eles estão ganhando, porque ninguém propositadamente fala groselha na internet de graça. Imagino que as pessoas guardem ao menos um pouco de dignidade. Rogério, pode ser um Rogério aleatório, tá? Tô falando de um Rogério específico. Um Rogério aí, ele postou um vídeo no canal dele, aqui nessa plataforma, o YouTube, argumentando que a Rússia é aliada do Estado ilegítimo e que o presidente Vladimir é fã, praticamente, do Benjamin Netanyahu. E basicamente diz que quem discordava dele era burro e não entendia nada. Aí, cara, eu vi o vídeo e pensei, cara, isso é clickbait. Se eu comentar, eu tô alimentando. Deixa pra lá. Então, é um clickbait, não é possível, Rogério já foi alguém com alguma reputação a zelar. Então, uma afirmação dessa pra alguém que supostamente tem altas fontes na Armênia é de uma imbecilidade atroz, não vou nem dizer gritante, atroz. Ninguém hoje é amigo do Benjamin Netanyahu. Nem os próprios israelenses são amigos dele. Nem o defensor dele na Europa, mas que na Alemanha, o Olaf Scholz. O Olaf Scholz, a Alemanha deixou de reconhecer a Palestina. De modo que, para os alemães, os palestinos agora são apátridas. Olha que loucura. Até que ponto o Olaf Scholz foi no servilismo. Mas o fato do Olaf Scholz ser servil ao Benjamin e ao Joe, não quer dizer que ele é amigo. Ninguém é amigo do Benjamin Netanyahu, gente. Por favor, Ninguém é amigo dele. E muito menos o Vladimir. Certo? Porque primeiro que o Vladimir não precisa. A federação é uma potência com 6.000 bombas atômicas e mísseis hipersônicos e submarinos capazes de destruir continentes. Então não precisa ser amigo daquele país ridículo, aquele país eco, menor que o estado de Sergipe, aquela faixa arenosa de terra inútil. Então não precisa, gente. É igual o outro lá que falou, o Scott Ritter, pelo amor de Deus, Nossa Senhora. A federação não se atreveria, a federação não ousaria. Mas como assim, gente? O Olaf Scholz, o Scott Ritter dão uma impressão que a Federação Russa tem que pedir licença para o Estado legítimo. Como se uma única bomba deles, vamos pegar, por exemplo, um míssil Vanguard, não fosse capaz de transformar o país inteiro numa placa de vidro radioativa.
Então, se comparar esses dois estados, é ridículo, ridículo. Não tem comparação, sinceramente. Não tem comparação. A federação é maior do que 4 continentes do mundo. É o país do planeta mais rico em recursos naturais. É uma superpotência militar. E aquilo é só um troço do imperialismo europeu, ocidental, né? Que está encravado num pedaço da Ásia, sobrevive à custa de doações, chantagem e apoio cúmplice. Aquilo não tem comparação daquilo com a Rússia. Mas enfim, o pior da fala do Rogério é tentar dizer que o Vlad e o Binyamin são amigos. Cara, eles não se suportam. Eles não se suportam. Nem o Binyamin Netanyahu suporta o Vladimir, nem muito menos o Vladimir suporta o Binyamin Netanyahu. Eles não são aliados. A federação não precisa daquilo. Certo? E o cara tenta aquela empáfia toda, né? Aquele tom de voz empolado, monocórdio. Ele fala pro gado dele. Ele fala pro gado dele. Ok. Mas voltando à fala que eu vi na rede que agora se chama, né? Tem outro nome, tem o nome da letra. O cara fala, né? Deixa mais ou menos, um brasileiro que escreve na imprensa nacional e tem uma certa fama. Ele fala e depois eu falo, eu chamo, cara, como assim? Estados Unidos e Rússia não são parelhos. A Rússia é a maior potência nuclear do mundo e ele aparentemente fica indignado, falando que não, a maior potência militar do mundo era os Estados Unidos. E aí eu refleti. O argumento dessas pessoas que insistem em negar o óbvio, uma maior potência militar do mundo não travaria uma luta de 20 anos contra criadores de cabra nas montanhas da Ásia e perderia. Não, ou você é a maior potência militar do mundo, ou você derrota os guerrilheiros do Afeganistão. Os dois, evidentemente, não dá. Certo? É óbvio que você não é a maior potência militar do mundo se depois de 20 anos sai expulso do Afeganistão a pontapé. Isso não, evidentemente, isso não é realista. Né? O argumento desses caras, e esse ponto é importante, é que os Estados Unidos têm um gasto militar maior do que os 9 países subsequentes. E que, portanto, a maior potência é eles, porque eles gastam mais. Só que esse raciocínio tem 2 falhas enormes. A primeira é conceitual, como se gasto fosse igual a eficiência. Pega o exército brasileiro. Ele também tem entre os maiores do mundo por esse critério. Mas o nosso gasto militar é com o quê? Mamateiro, né? Mamateiro, soldo, né? Pensão para viúva e filha de mamateiro. Por isso que a República Popular da China, uma revista especializada chinesa, considerou o exército brasileiro o pior do planeta. Entre todos os exércitos do mundo, o pior era o brasileiro. Todos os exércitos do mundo. Estamos falando de Burundi, Burkina Faso, Samoa, Nepal, Albânia, todos os exércitos do mundo, o pior é o brasileiro. É o pior. Porque basicamente gasta para sustentar mamata e parasita. Não gasta em arma. É ineficiente, lento, corrupto, indisciplinado, não confiável, trabalha para uma república outra, né? Para uma potência outra, quer dizer, serve os Estados Unidos, não o Brasil. Então, veja bem, pelo critério de gasto, nós não seríamos o pior do mundo entre os mais de 180. Nós estaríamos entre os 10 melhores do mundo. Que gasto não significa nada se ele não for bem executado. E o segundo ponto é que, diferente dos Estados Unidos, que inflam os gastos, a Federação Russa e a República Popular da China fazem exatamente o contrário. Eu li um artigo muito interessante
que diz que o verdadeiro gasto militar da China não é de 100 bilhões, é de mais de 300 bilhões de dólares. Porque a revista fez uma observação que é óbvia, né, patente para qualquer um que entenda como a China funciona. O Exército de Libertação Popular não é uma instância do governo. O Exército de Libertação Popular é uma instância do partido. Então o que todas essas revistas, supostamente, que fazem análise militar, fazem até hoje? Eles analisam o gasto militar chinês do ponto de vista do gasto público do governo chinês. Só que nada pode ser mais falso e enganoso. Por quê? A maior parte do gasto militar da China não é feito pelo Estado, é feito pelo partido. Então, no meio das rubricas dos gastos do Partido Comunista Chinês, estão mais de 200 bilhões de dólares com o Exército de Libertação Popular. Traduzindo, o gasto militar chinês é muito maior do que o aventado pela maioria das revistas que supostamente são especialistas no assunto. A Federação Russa faz mais ou menos a mesma coisa. Muito, mas muito do gasto militar russo não está na rubrica do Exército Vermelho, da Marinha ou das Forças Aeroespaciais. Está na rubrica do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério do Interior, certo? Eles disfarçam esse gasto. Para fazer pesquisa militar, e a Rússia é prima líder nesse quesito especial, os gastos não estão na conta do Ministério da Defesa. Os gastos estão na conta do Ministério da Ciência e Tecnologia. E são muitas dezenas de bilhões de dólares gastos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Quando você falar, a Rússia tem um programa aeroespacial, que é essencialmente um programa militar. A Rússia tem um grande programa de engenharia de materiais, que é um programa militar. A Rússia tem um grande programa de química, e tem. Fantástico, inclusive o melhor do mundo. Mas é militar. A Rússia trabalha com supercondutores, semicondutores. É militar. A Rússia trabalha com processamento de dados, eletrônica, informática, militar. A Rússia trabalha com litografia de ponta, militar. Então o fato aqui é que isso que eles falam que é o gasto militar da Rússia é só a ponta do iceberg. A conta que os russos malandramente e confiando na estupidez do Ocidente colocam na conta do Ministério da Defesa. Mas reitero, o gasto militar russo é muito maior, pelo menos 3 vezes maior, e está espalhado por outros ministérios. Correto? Então eles não medem o gasto militar da Rússia corretamente. Eles medem 30% dos gastos militares russos, 30% dos gastos militares chineses. De modo que, se você faz a seguinte conta, quanto do gasto militar dos Estados Unidos é desviado para corrupção, lobby e gasto inútil, eu diria que é metade. Então o gasto de 1 trilhão cai para 500 bilhões. E quanto do gasto militar russo e chinês são gastos militares, além daqueles que estão lá para inglês ver, no Ministério da Defesa? Eu diria que os gastos que eles dizem que gastam são 30% do que efetivamente é gasto. Então, significa que se você somar o gasto militar russo e chinês, dá meio trilhão de dólares. E se você for olhar, e aí eu estou sendo muito otimista, porque os Estados Unidos gastam uma soma enorme com reforma, com pensão,
com salário, com lobby, desperdício em corrupção. Então, quando eu falo que os Estados Unidos efetivamente gastam 500 bilhões de dólares, o trilhão que eles falam que gastam, eu estou sendo muito otimista. Honestamente, eu acho que eles não gastam 400 bilhões. De modo que, se a gente for analisar com calma, o gasto militar russo, chinês, militar mesmo, é maior do que o gasto militar dos Estados Unidos. O que, inclusive, explica a inferioridade tecnológica dos Estados Unidos, a inferioridade de engenharia. E mais, pega o gasto militar dos Estados Unidos, quanto dele é inútil. Eles gostam de se orgulhar de ter mais de 200, não, mais de 800 bases militares pelo mundo. Eu pergunto, quanto isso custa? Quanto isso imobiliza em termos de pessoal? Quantas centenas de milhares de soldados você não gasta para manter essas 867, 870 bases militares no mundo? Quanto de pessoal, de logística, de arma, você gasta com essas bases? Ah, mas as bases são fundamentais. Não são, cara. Elas foram fundamentais no século XX. E é isso que esses supostos especialistas, ou faladores de bosta, ignoram. Falam assim, tem base no mundo inteiro. Aí, o que é uma base militar? Se não um alvo fixo e conveniente para um míssil hipersônico. Antigamente fazia sentido. Os satélites não eram muito desenvolvidos, os drones não eram desenvolvidos, os mísseis hipersônicos táticos controlados por inteligência artificial não existiam. Aí fazia sentido ter base. Agora hoje, com o nível dos satélites, dos radares, dos equipamentos de espionagem, com o nível dos mísseis hipersônicos, dos drones, dos sistemas de inteligência artificial, que sentido faz uma base? Qual que é o sentido de um porta-avião não ser um alvo gordo, esperando para ser atingido? Então os Estados Unidos têm um gasto enorme? Tem, mas é inútil. E eu falei, metade dele é aproveitável, mas isso é para fingir que estou sendo realista. Eu não estou sendo realista, eu estou mentindo para vocês. 30% do gasto dos Estados Unidos tem alguma utilidade. Ou seja, o trilhão dele vira 300 bilhões. Menos que o gasto chinês, pouca coisa maior do que o gasto russo. Considere que a China tem uma engenharia muito melhor que a dos Estados Unidos. E considere que a Rússia tem uma tecnologia muito mais elevada que a dos Estados Unidos. E não é que os Estados Unidos não sejam a maior potência militar do mundo. Eles não são uma segunda. E, bom, líder, como é que você provaria isso? Eu não preciso provar, eles estão perdendo a guerra da Ucrânia e perderam a guerra do Afeganistão. Então a evidência está do meu lado. Como é que você supostamente é a maior potência militar do mundo, se na prática você perde as guerras nas quais se enfia? Se na prática eles foram expulsos de um país em que guerrilheiros, criadores de cabra, só tinham acesso a metralhadores e manpedes, foram expulsos a pontapé de lá, mesmo tendo gasto 2 trilhões de dólares em 20 anos. Quer dizer, os Estados Unidos gastaram 2 trilhões de dólares em 20 anos para substituir o Talibã pelo Talibã. Isso é uma derrota apocalíptica, eu diria, que a maior potência militar do mundo jamais teria. É a mesma coisa de alguém dizer, esse aí é o maior comedor do mundo, e ele for broxa. Então aí tá difícil, né? Como é que você concilia a impotência com o desempenho sexual? É mais ou menos a mesma coisa relativa aos Estados Unidos, ao suposto poder militar deles, a suposta superioridade militar deles. Não faz sentido. Pelos fatos. Eles também estão perdendo na Ucrânia. Se a Rússia está batendo, está batendo doído. Mas então por que a Rússia não venceu ainda? Por que ela não conquistou a Ucrânia? Bom, porque não é o objetivo dela. O objetivo dela é desnazificar e derrotar a OTAN. E isso ela está fazendo. Os países da OTAN quebraram
estão economicamente devastados, ficaram sem todas as armas de origem soviética, depois estão ficando sem as armas antigas e não tem dinheiro nem capacidade industrial para fazer novas. E agora a Rússia está na fase de eliminar a mão de obra, se é que vocês me entendem. A Ucrânia está lidando com 100 mil baixas por mês nos últimos 3 meses. O número total de baixas que eles estão tendo até agora, em 2 anos e pouco, estima-se que já passou de 1 milhão, contra 60 mil da Rússia. Está 17 por 1. E a maior parte das baixas russas foi bem no início do conflito, com 1/3 delas na tomada de Mariupol e da Azovstal, que foi guerra urbana, quarteirão a quarteirão, cômodo a cômodo. 1/3 delas em Bakhmut, que nem era soldado, era mercenário. E o resto diluído ao longo de 2 anos e 2 meses. Então as perdas russas foram muito baixas. Já as perdas ucranianas foram devastadoras. Todos os melhores homens da Ucrânia já morreram. Todos os mais ou menos já morreram. Todos os corajosos já se foram. Todos os motivados não existem mais. Agora está só a munha. Tanto que estão convocando criança, idoso, mulher mesmo grávida. A Ucrânia não tem mais com que lutar. E agora está acontecendo aquilo que a Rússia previu e quis desde o início. A OTAN está mandando seus próprios soldados disfarçados de mercenários para morrer. De modo que quando, e não se, houver uma guerra entre a Federação e a OTAN não tem com o que lutar. Vai usar o que? Mercenário? Para lutar contra a Rússia? Entende? A economia deles está devastada. A sociedade deles está devastada. E eles entraram, não satisfeitos do atoleiro da Ucrânia, entraram no atoleiro do Oriente Médio. A guerra, o conflito, o massacre, né, no Oriente Médio tem sido muito cômodo para a Rússia. Diferente do que o Rogério fala, Rússia e o Estado ilegítimo romperam. Romperam, nitidamente romperam. Romperam na ONU para todo mundo ver. Só o Rogério não viu. Igual ele não viu que o Pashinyan entregou o Nagorno-Karabakh para o Azerbaijão. Então se tem alguém que não tem muita perspicácia para observar os fatos, essa pessoa se chama Rogério. Enquanto o Pashinyan estava entregando o Nagorno-Karabakh para o Azerbaijão e não satisfeito, está entregando partes do território histórico da Armênia Soviética para o Azerbaijão, está lá o Rogério falando que Pashinyan é a encarnação de Jesus Cristo para a Armênia. Melhor governante que a Armênia já teve. Então o Rogério, cara, com todo respeito aos Rogérios do mundo, ou ele não está entendendo nada, ou ele está representando muito bem o papel. A troco de que eu não sei. Né? A troco de que eu não sei. Mas o fato, gente, o fato é que isto posto, que o gasto militar americano efetivamente aplicado nas Forças Armadas, sem contar pessoal, pensão, muito menos, corrupção, lobby, desvio, 30% do que eles dizem, ou seja, não são 1 trilhão, são 300 bilhões. E considerando que o gasto chinês é superior a 300 bilhões, porque a China camufla o investimento nas rubricas do Partido Comunista Chinês, o que deveria ser óbvio para qualquer um que entende a China, já que, assim como eu disse, muitas vezes e desde há muito tempo, o Exército de Libertação Popular não é uma instância do governo chinês, é uma instância do Partido Comunista. E, finalmente, o gasto russo também, só 30% dele aparece, é os 30% que eles divulgam como sendo o gasto total. Porque a Rússia também camufla o seu gasto militar
no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério do Interior e em vários outros ministérios. Certo? Então o gasto russo é no mínimo 3 vezes maior do que aquilo que se divulga. Somando isso, o gasto sino-russo militar efetivo é muito maior do que o gasto americano. E é fácil provar isso. A Rússia está vencendo uma guerra, os Estados Unidos estão vindo de uma derrota vexatória contra criadores de cabra e estão tendo outra derrota vexatória mesmo com 50 amiguinhos. Certo? Essa é a realidade. E aí lá no começo eu falei, isso me assusta. Por que isso me assusta? Porque esse tipo de imbecil que fala que os Estados Unidos são a maior potência militar do mundo, que os Estados Unidos podem fazer e pode acontecer, e que o Estado ilegítimo também pode, muitos desses imbecis têm poder de decisão. Eles podem decidir coisas acreditando nas bobagens que falam, acreditando nas groselhas que eles escrevem. E aí nós temos uma coisa interessante, que mentir não é muito bom. Mas acreditar na própria mentira é estúpido e perigoso. E por isso eu tenho medo. Porque pessoas com poder de decisão acreditam nas próprias asneiras que eles dizem e escrevem. E isso sim é perigoso. Ok? Hoje, se eu der conta de fazer live, eu quero falar mais sobre isso. Então até lá.